Associação Transição Planetária apresenta É isso aí, Dom. Obrigado. Então, o que acontece? Nós estamos falando da Bíblia como um livro histórico. Nós não estamos falando em nenhum momento de nenhum tipo de convicção religiosa. Não estamos aqui para envolver no projeto, que é aquilo que eu sempre falo, inclusive no projeto das colônias, cada um tem a sua religião, pratique dentro da sua casa, e só porque a gente quer que cada ser humano seja livre para pensar o que quiser. Existe uma distorção muito forte nas religiões hoje, nas doutrinas, que é que para as pessoas ficarem escravas de uma situação onde não é a base do que foi mostrado. A Bíblia diz que, com Jesus falando, né, vós sois deuses, eu fiz, você pode fazer e muito mais. Então eu acredito que o ser humano tem uma capacidade incrível de fazer uma série de coisas. Todos nós que estamos nesse projeto, que nós conseguimos já alcançar várias conquistas, porque nós acreditamos na nossa capacidade. Todo mundo tem capacidade de fazer coisas incríveis quando tira o não da sua vida. Quando você começa a trazer responsabilidade para si, não jogar em cima de uma doutrina, não chamar que seja Jesus, que seja Krishna, que seja Maomé, que seja quem for, que esses seres sejam responsáveis pelaquilo que você tem que fazer. Para terem uma ideia, nós vamos disponibilizar também um manual de sobrevivência do Exército Americano. Tem que ele fala sobre a vontade de sobreviver. Importante que é isso. Essa visão que a gente tem que ter de lutar para aquilo que realmente importa. Ah, mas a vida está difícil, eu não consigo pagar nem meu aluguel no final do mês. Começa a racionalizar o que vale a pena. Se divertir, tem dinheiro para beber, gastar com alimentos que inclusive fazem mal, tá? Como a carne, por exemplo. Tem dinheiro. Se prevenir, para se proteger, é porque não é considerado para muita gente como algo importante. Porque você tem tempo quando você quer fazer algo que seja importante. Você tem recursos quando você realmente vê que aquilo é importante na sua vida. Só que vai esperar o ladrão entrar na sua casa para você colocar cadeado? O russo, o suíço, todos são, através do governo, incentivado a se proteger, porque lá acontece com muito mais frequência do que acontece aqui, mas aqui já está acontecendo. Gente, no Brasil, isso nunca aconteceu. Tivemos terremotos no Brasil, tivemos um tsunami leve que atingiu Santos e que veio com uma desculpa de ressaca, porque aconteceu um terremoto 7.1 do outro lado do Atlântico, mas atingiu Santos. O mar está subindo. Quem mora nas zonas costeiras sabe muito bem que o mar está subindo. Isso está acontecendo, mas você tem duas escolhas. Você fecha os olhos e se cega na sua proteção. Então nós estamos aqui não para gerar o pânico, para gerar o caos, mas sim como pessoas que amamos a humanidade, que queremos alertar. Prepare-se para o pior, desejando o melhor do pior. Porque a hora que acontecer, e vai acontecer, em escalas diferentes, depende de onde cada um mora, você vai estar prevenido para o que vai acontecer. Isso é fácil. Quando nós não temos uma cultura de tsunami, por exemplo, quando nós não temos uma cultura de furacão, tornados, parece que nada vai acontecer. Só que já está acontecendo. Quantos tornados a gente tem filmado que
que aconteceram no Brasil? Vários. Então, o que ocorre? Nós estamos querendo só incentivar a vocês, não através do medo, mas sim através de uma consciência que precisa ser feito algo para cada um se proteger. Nós estamos fazendo a nossa parte. E vocês? Inclusive, até uma questão muito importante, que como nós vamos estar com alinhamento em setembro, direcionado direto para o Elenin, e mais vários planetas, nós temos um problema muito sério, que foi inclusive descrito por Mensur Obermachichi, astrofísico, inclusive foi o príncipe da Bósnia, uma pessoa respeitadíssima, que ele postulou uma teoria que foi provado que ele tem 100% de acerto, que cada vez que tiver um alinhamento de 3 planetas ou mais, por mais de 3 dias, tipo a Terra, o Sol, Júpiter, Saturno, por mais de 3 dias, acontece terremotos acima de 6 na Terra. Gente, ele acertou 100%. Só que em 23 de setembro, nós temos um grande alinhamento. Só que o nosso problema, inclusive ele fala, o Mensur, na matéria dele, ele fala que o único corpo externo que teve força e sismicidade o suficiente para poder interferir na Terra era o Elenin. O primeiro Elenin, que essa matéria foi em cima do primeiro, que era o Elenin C/2010X1, um único astro no espaço poder fazer alteração na Terra. E tem todo o estudo, nós vamos deixar à disposição de vocês. Só que em setembro, no final de setembro, nós vamos ter um alinhamento. Falando dentro de probabilidades matemáticas, que através do Solar System Scope, do Google Sky, são programas que fazem de forma matemática. Se isso confirmar, nós teremos grandes terremotos. Como no ano passado, aconteceu grandes terremotos. Inclusive, se não me engano, foi o do Chile, de 8,1. Fortíssimo. Muitas pessoas morreram. Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos aqui para prevenir, não através do medo, mas através de fatos científicos, situações da nossa história, tendo a Bíblia como um livro histórico, cruzando informações de referências científicas. Ninguém aqui está falando nada de religião, ninguém está falando nada de achismo. Nós estamos aqui com a única missão de tentar despertar, ou pelo menos plantar uma sementinha de amor no coração de vocês, para vocês poderem se cuidar. Nós estamos doando nosso tempo, mais uma vez, como fazemos todos os dias, no nosso caso, que vivemos para o projeto, eu, o Dom, a Ione e outras pessoas que nos ajudam, até a distância, que vivemos para o projeto, porque nós dedicamos com gestos de amor, e queremos apenas ser respeitados. Então, o que acaba acontecendo? Tudo é para alertar. É para que se acontecer alguma coisa no futuro, e você pegou, escutou esse vídeo, começou a ficar mais alerta às coisas que nós vamos falar, os sinais que nós vamos passar agora, ficar mais alerta, pensar, puxa, aquele pessoal estava certo. Aquele pessoal que falou essas coisas, eles estão no caminho certo. Nem que nos 45 minutos do segundo tempo, vocês corram, façam seus kits, comecem a tomar certas medidas preventivas que nós vamos sugerir aqui, mas faça. Nós queremos felizes. É o único objetivo nosso. Se a gente puder salvar uma pessoa, nós já ganhamos o dia. Porque o nosso objetivo é simplesmente de amor. O nosso projeto é simplesmente um projeto de amor. Ninguém quer ser deusado, muito pelo contrário. Nós estamos aqui apenas pessoas comuns fazendo algo extraordinário, que todo mundo pode participar e deve, afinal, isso é todos nós. Só para vocês terem uma ideia, a magnetosfera, nosso campo de força, ele está pagando. Do dia 17 desse mês, até por questão de ângulos, muita gente vai lembrar que a internet estava péssima. Todas as operadoras de sinal de telefone celular estava péssimo.
Nós não conseguíamos falar com as pessoas. O telefone estava falhando muito. A internet extremamente lenta. Facebook estava uma dificuldade, principalmente porque ele fica no Vale do Silício, que é uma área que também está muito exposta a interferências eletromagnéticas. Era um dia péssimo. O que eu fui fazer? Fui pesquisar a magnetosfera. Pronto, minha visão, porque eu tenho esse conhecimento, porque eu pesquiso essas coisas. A magnetosfera está com problema. Gente, nós ficamos sem magnetosfera. O campo de força que protege a Terra, simplesmente em determinado momento, apagou. Todos os tubos de plasma que protegem a Terra, eles cada um foram para um lado. Interferência eletromagnética fortíssima. Nesse caso foi do Sol, que eu pesquisei, eu vi que o Sol deu um pulso que atingiu a Terra. Mas já houve situações de ser diretamente do Helenim, mas o Helenim atinge o Sol. Nos atinge. Inclusive nós já mostramos em documentários, vamos deixar à disposição também, o feixe de energia do Helenim atingindo o Sol e o Sol causando explosões solares na Terra. Passamos por finas cósmicas várias vezes. Houve uma situação que houve um pulso eletromagnético vindo do Sol tão forte que teria acabado com a vida na Terra como a gente conhece, só que para nossa sorte, amigos de fora, com a nossa sorte, nosso movimento de translação passou 14 dias depois. Se tivesse passado 14 dias antes, aquele tubo de plasma, aquela energia teria pego a Terra e nós já estaríamos na idade das pedras. Vocês acham que isso é de outro mundo? Isso é tudo provado cientificamente. Só que quando nós perdemos o campo da Terra, para vocês entenderem a magnetosfera, poderia ter acontecido uma coisa muito, muito séria. Vamos lembrar que nós somos um grãozinho de areia no espaço. 10.000 terras dentro de Júpiter, cabe 1 milhão de terras dentro do Sol. O Helenim é 10.000 vezes o tamanho da Terra. Nós somos insignificantes. Quando houve a perda da magnetosfera, se tivesse passado um vento com partículas ionizadas, tinha raptado todo o O2 da atmosfera. H2O, tirado o O2 e teria levado embora. Todos nós teríamos morrido em poucas horas por falta de oxigênio. Simples assim. Isso estou dando um dos muitos exemplos. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, um outro muito sério também. Teria acabado. Ser para nós. Ninguém vai chegar e dizer assim, proteja-se. Ninguém vai dizer para vocês, vai chegar lá no governo e vai aparecer uma pessoa em rede nacional e dizendo assim, prepare-se. Inclusive, o presidente Obama, quando era presidente, ele soltou um decreto-lei dizendo o seguinte, é uma lei, isso é do site da Casa Branca, nós fizemos um documentário sobre isso, vamos deixar também à disposição depois da edição do vídeo. Ele fez um site dizendo o seguinte, aliás, uma lei dizendo o seguinte, para o planeta todo se preparar para eventos de clima extremo, mas dizendo eventos espaciais de clima extremo. Ele já está dizendo, um detalhe, uma das coisas que ele falou, eminentes. Eminente, algo que está para acontecer e é irreversível. Está lá, oficialmente, a Casa Branca dizendo, mundo, prepare-se. Os eventos que vão atingir a Terra. Inclusive, uma coisa muito séria que ele falou também, que havia 4 meses, esse período já passou, que todas as usinas nucleares do planeta deveriam ter um botão de pânico para se desligar. Simplesmente para desligar, porque vai queimar tudo por interferência eletromagnética. Só que só para te dar uma referência a vocês, só precisa de uma usina para acabar com o hemisfério norte inteiro. Lembre-se, uma usina explodindo no hemisfério norte,
todo mundo vem para o hemisfério sul. Vai ser o caos. Uma outra situação. Como desliga uma usina nuclear? De plutônio, que quando é feito o enriquecimento de plutônio, é para 1 milhão de anos. Os bastões de plutônio, se eles não forem resfriados, eles derretem, explodem. Que foi o que aconteceu, inclusive, em Fukushima. Como criar um botão de pânico se existe uma necessidade extrema de fazer o resfriamento dele? É isso que nos aguarda. Só vocês podem criar alguma técnica, alguma situação, aí eu não sou físico nuclear para poder entrar em detalhes e falar sobre isso. Mas o que ocorre? O Obama disse, preparem-se para eventos de clima espacial extremo. Será que ele não estava falando de setembro? Porque eles sabem, a NASA sabe do El Niño desde 20 de janeiro de 62, está oficialmente no site da NASA. Então, o que acaba acontecendo? Além dos alinhamentos, além da nossa perda da magnetosfera, porque desde o primeiro El Niño, o campo de força está enfraquecendo, porque nós estamos no processo de inversão dos polos magnéticos da Terra. É irreversível. A nossa magnetosfera vai inverter, depois vai aparecer invertida. Só que, gente, isso não é bonitinho, não. Isso não é correto. Vai apagando, dando apagões. E esses apagões, o magnetismo do El Niño atinge a Terra, do Sol atinge a Terra, nos causa uma série de problemas. E a magnetosfera está enfraquecendo, ela vai apagar. Vai acabar a vida na Terra. Sem magnetosfera, não existe vida. Nós somos que nem Marte. Já foi um dia. Porque Marte já foi igual à Terra. Está no site da NASA, oficialmente isso. Aí depois de muito tempo, talvez centenas de anos, vai começar a voltar a ser produzido magnetosfera. Aí aos poucos a vida vai se reestabelecer. Por isso que é tão importante o nosso projeto das colônias, que são os nossos bunkers, ou as nossas arcas de Noé. Por isso que é tão importante. É um processo irreversível, que já está acontecendo. Começou em 2012, com o primeiro agente transformador. Então, isso é irreversível. Vai acontecer em setembro, eventos? Torcemos que não. Mas todos os sinais que a gente tem observado está indicando, inclusive treinamentos da FEMA. A FEMA, em determinados lugares, estão fazendo treinamentos seríssimos. E isso de várias formas diferentes. Só para vocês terem uma ideia das interferências que já estão acontecendo, existe uma coisa chamada ressonância Schumann. Em volta do nosso planeta, nós temos uma ressonância chamada ressonância Schumann. Otto Sigmund Schumann, em 1952, ele descobriu que em volta do planeta, nós tínhamos uma ressonância que vibra a 7,83 Hz. A minha mente, a sua mente que está me assistindo, do cachorro, do gato, da planta, dos seres vivos, vibra a 7,83 Hz. O que acontece? Nós estamos tendo picos de mais de 40 Hz. Eu digo mais de que 40 porque o Observatório da Rússia, que registra isso em tempo real, inclusive, mais uma vez, vai estar à disposição o link aqui embaixo para vocês, porque eu falo, não precisa acreditar na gente, a gente prova tudo que a gente fala, tá ok? Tá aqui, ele mostra picos de 40 Hz, porque o que mostra até 40, o que passa de 40 a gente não sabe. Ele mostra que está mexendo eletroquimicamente no nosso cérebro. Qual é o grande problema? Doenças, desequilíbrio, desestabilização emocional. Será que ninguém vai virar zumbi? Inclusive parece absurdo eu usar esse termo, né? Você pode virar um zumbi, mas não é tão absurdo não. E vou provar por 2 motivos. FEMA, a Super Defesa Civil Americana, que conta com a ajuda das Forças Armadas Americanas, fez treinamento
contra zumbi. Isso está oficial no site. Nós vamos deixar à disposição. Está oficial no site da FEMA. Fez nos Estados Unidos, fez no Canadá e fez na Rússia. Por mais absurdo que parece, algumas pessoas vão estar falando agora, The Walking Dead, né? Aquela coisa tudo. Por mais absurdo que pareça, não é. Por dois motivos. Até usar uma referência. Tem uma droga que hoje está lançada no mundo, que a pessoa, quando ela ingere essa droga, ela fica exatamente como um zumbi. Ela ataca as outras pessoas e começa a morder as pessoas, querer arrancar pedaços. É uma droga. Isso existe. Real. E uma outra coisa que as pessoas têm que pensar, que como o nosso Sol altera a nossa mente eletroquimicamente, o Elenin também vai fazer isso, alterando a nossa mente eletroquimicamente. Vocês já perceberam que muitas pessoas estão ficando com mudanças de humor de uma hora para outra? Simplesmente está de bom humor, em outro momento está em péssimo humor? Já perceberam que a imunidade, muitas vezes, está alterando muito rápido? Já perceberam que muita gente está tendo tontura? Só que o mais interessante dessa tontura, que se você estiver na rua, você pode sentir tontura, 3 pessoas depois, aquela pessoa também pode sentir tontura. Várias pessoas podem sentir tonturas. Mas aí, claro que é uma pergunta óbvia, mas por que o outro não está sentindo tontura? Só eu e outras pessoas? Porque cada um tem um processo diferente eletroquímico. Algumas pessoas são mais resistentes, outras não. Isso envolve muito alimentação. Quem come muita carne está mais suscetível. Então, o que acaba acontecendo? São fatores, tudo científico, que já mostra que iremos passar por situações extremas. Só que existem algumas coisas que podem amenizar essa situação. Primeira situação, que eu inclusive aconselho todo mundo, nós não vendemos nada na comunidade, não fazemos o comércio de jeito nenhum. Já pediram pessoas para fazer, a gente não faz. Tá ok? Mas é de orgonites. Pesquisem o que é orgonite. Qual a grande vantagem do orgonite? Ele anula o campo magnético da região, além, claro, da questão benéfica, que ele altera a energia negativa para positiva, mas ele, o que ele faz? Um dos efeitos que ele faz, ele anula o campo magnético, com isso aumenta a sua saúde. Eu estou falando com vocês à frente do computador, esse computador ele está emitindo uma energia em baixos hertz, inclusive, uma energia magnética, quando você está no celular, principalmente, e essa energia vai atingir nossa mente. Por que não pode tomar muito raio-x? Porque o raio-x, que são ondas, também vão danificando a nossa mente. Então, o que ocorre? Usem orgonites. Façam meditação. Nem que vocês parem 15 minutos por dia, respira fundo, procura se interiorizar, tenha pensamentos positivos, acalme a mente. Abaixe as ondas alfa, se tranquilizem. Com isso vocês vão ficar mais fortes. Com isso a vida vai trazer uma fortaleza para as interferências eletromagnéticas vindas do espaço. Isso ajuda muito. Existem alguns orgonites, inclusive, que é usado até em pingentes. Temos até resultados recentemente, falando de orgonite, uma das pessoas que veio numa palestra presencial, disse que comprou um, porque eu sugeri isso, e falou que melhorou a saúde muito. Então, amigos, comecem a pesquisar sobre isso. A gente não indica nada, não somos comércio, nós só queremos que uma coisa boa seja compartilhada com todos vocês. Porque tudo isso vai fortalecer vocês, de forma científica, a explicação, fortalecer para o que já está acontecendo. Mas não espera acontecer.
Façam a parte de vocês, como outras coisas que nós vamos estar falando. Meus amigos, nós estamos passando por 7 eventos de extinção em massa, todos simultaneamente. Só precisa acontecer um. Inclusive está sendo preparado na próxima palestra, que vai ser falado com mais detalhes, mas no trailer da palestra, inclusive vai estar à disposição também, nós falamos quais são. Tudo científico. Em setembro, torçamos muito para que nenhum deles aconteça. Porque sabemos que é inevitável. Vamos torcer para que nenhum aconteça, mas vamos estar preparados para os eventos que vão ocorrer, que nós estejamos preparados para tudo. Para os extremos climáticos, inclusive. Então, o que acaba acontecendo? Nossas sugestões para vocês se protegerem são essa vibracional, que é importante, são as questões físicas. Dom, quer acrescentar mais alguma coisa nessa parte vibracional? Sobre vibracional, não, mas é bom também nós falarmos sobre a questão da questão prática, a questão prática do tema do sobrevivencialismo, né, de estocagem de alimentos, estocagem de alimentos. É bom estarmos sempre preparados em casa, né, termos um kit de sobrevivência, um kit de emergência, caso aconteça. Está acontecendo muito isso na região sul, Santa Catarina, Paraná, na região sul, Rio Grande do Sul, muitos vendavais, tornados, e por isso que é muito bom nós estarmos preparados, ter nosso kit de emergência. No litoral brasileiro, principalmente, é bom estarmos preparados, além do nosso kit de emergência. Bom, na internet tem vários sites, né? No YouTube tem vários sites de sobrevivencialismo, ensinando a você montar o seu próprio kit de emergência. Aqui em casa temos uma mochila já prontinha, caso aconteça alguma coisa, tem a nossa mochila. Pega a mochila e parte. É bom ter o seu kitzinho de emergência. Outro conselho que sempre dão nesses sites sobre sobrevivencialismo é você estocar sempre água. Tem um tonel para armazenar, uma vazia grande, né? Para estar sempre armazenando, ter uma água de reserva. Né? Eles ensinam também, um caso aconteceu lá em Brasília, no bairro em que eu moro, por exemplo, aconteceu de um problema na subestação de lá, faltou energia por 3 dias lá no bairro em que eu morava, no bairro de Brasilândia. Faltou 3 dias energia. E as pessoas lá começaram a estar em pânico, porque não foi uma falta de energia simples. Até os bancos, faltaram energia até nos bancos. Os caixas eletrônicos não estavam mais funcionando. E foi um momento de tensão, né, no bairro. As pessoas começaram a entrar em pânico. Sim, aí começou a faltar água. Faltou água no bairro. Porque não estava mais... como as máquinas pararam, não estava mais levando o fornecimento de água para o bairro. Então faltou água. A nossa sorte, lá em casa, é que nós já estávamos preparados. Né? Nós tínhamos uns baldes grandes, não me lembro quantos litros, uns baldes grandes lá em casa, uns 2 baldes
grande. Nós tínhamos reservado a água lá. E nós, lá em casa, também tínhamos, além do botijão de gás, nós tínhamos mais 3 botijões de gás reservados. E também tínhamos lá em casa, até hoje nós temos, umas garrafas PET para reservar comida, né, grãos. Foi o que nos salvou nesses 3 dias. Não faltou comida, porque ainda tinha comida no supermercado. Mas a falta d'água foi o que nos salvou esses 3 dias de falta de energia. Aí fico imaginando, imaginem um vendaval, um tornado ou algo assim, que tem acontecido com muita frequência no Brasil, né, que destrói toda a infraestrutura de uma cidade. E se você não tiver um mínimo, né, de um kit já preparado para essas situações. Espero que não aconteça, mas caso aconteça algum tsunami no Brasil, você está preparado? O que você deve imaginar? O que eu devo fazer? Um ponto de encontro com a minha família. Não é isso, Luiz? Um ponto de encontro, cada um tem seu telefone, mas se faltar celular, o que eu devo fazer? Você deve se reunir na sua família e já está preparado para isso. O Brasil não tem esse costume. Não tem esse costume. Mas devido às várias anomalias climáticas que têm acontecido no Brasil, inclusive no Sul, é bom nós já começarmos a pensar sobre isso. Talvez não aconteça nada em setembro, espero que realmente nada aconteça. Mas caso aconteça, espero estar preparado. Né? Oi? Sim, minha esposa está lembrando assim, aqui, ter o seu kit de primeiros socorros, ter o seu kitzinho de medicação. Eu tenho um problema muito sério, questão de asma. No meu kit lá tem o meu kitzinho de asma. Pessoas que tomam remédios por regulamento têm que ter o seu kitzinho, o seu kit de emergência. Enfim, procure saber mais sobre esses assuntos na internet, que você vai encontrar. Isso é muito bom estar preparado caso aconteça alguma coisa, né, na sua cidade. É isso. Quiser acrescentar mais alguma coisa, Luiz? Bom, você já disse quase tudo que eu ia falar, mas eu vou só reforçar aquilo que você falou. Tá? Exatamente isso. Mas vou dar algumas sugestões também. Nós vamos passar para vocês no arquivinho do Word, depois da edição do que nós estamos falando, com várias dicas para vocês, bem práticas, inclusive a maior parte delas retiradas do site da FEMA. Vocês podem entrar no site da FEMA, só que está tudo em inglês. E no site lá vai explicar várias alternativas para vocês se prepararem para esse tipo de situação. Então, eu vou dar algumas dicas. Primeiro, nós estamos falando de muita interferência eletromagnética. Tirem extratos de banco. Imprimam extrato de banco. Porque pode sumir dinheiro de vocês. E a única forma que vocês vão ter como provar isso é tendo extrato. Então, é uma dica importante para vocês fazer nesse momento. Segunda dica, andem com mapas. Nós somos acostumados hoje com o Waze. Vamos andar com mapa. Mapa impresso. Por quê? Se houver interferência de internet, isso acontece muito e vai cada vez acontecer com mais frequência, está todo mundo perdido. Começa a andar com mapa físico, comprem mapas e deixem nos carros, deixem nas mochilas. É aquela história, é baratinho e é leve. Então é uma coisa que não vai atrapalhar. Coloque ele dentro de um plástico, proteja. Porque isso é muito mais importante no momento de crise do que vocês podem fazer ideia. Uma outra coisa importante, que é o que o Dom falou, façam kits. Kits de duas maneiras. Um kit de emergência para você sair rápido, uma bolsa, onde vai ter um pouco de medicamento, onde vai ter alimento,
barrinha de cereais, coisas que dão energia para vocês agirem de forma rápida. Tá? Quem puder, tem a bicicleta, treina a andar com bastante bicicleta, que é uma alternativa excelente para vocês que moram, inclusive, em áreas mais costeiras, que o trânsito vai estar um caos nos momentos de crise, a bicicleta passa a ser muito mais útil. Mas aí é aquela história, né? Depois vai para onde? Façam seus planos de fuga. Inclusive, mantenham mapas dentro desses kits, dessas bolsas de emergência, que é muito comum nos Estados Unidos. Porque tem situações que o problema você consegue passar dentro de casa. Mas existem situações que o problema não dá para passar dentro de casa. Você vai ter que procurar um lugar mais protegido. Então comece, junte a sua família e faça um plano B. E outra coisa extremamente importante, converse com os membros da sua família para que em determinadas situações de perigo, o que vocês vão fazer? A esposa vai pegar o filho na escola, se acontecer alguma coisa nesse período, o pai vai pegar filho no trabalho, que tiver veículo. O que vocês vão fazer? Se o metrô parar de funcionar, qual vai ser o plano de vocês? Se tiver aquele caos, e com certeza vai haver esse caos, às vezes só dá uma chuva extremamente forte que já se torna um caos. Ainda mais quem já sentiu na pele no Brasil, por exemplo, de tornados, furacões, que no Brasil nunca aconteceu e só vai piorar. O que agir, como agir? Principalmente pais e mães, se vocês têm parente perto da escola dos seus filhos, combinem com eles. Se acontecer algo catastrófico, ou se o clima estiver ruim, ou se acabar a eletricidade, como aconteceu lá em Brasilândia, como agir? Sem eletricidade não tem metrô. Os ônibus vão estar entupidos. Isso se tiver condições de se movimentar através das vias públicas. Porque se os faróis também estiverem queimados, o caos vai ser generalizado. Tenha um plano B, só que anote isso no papel. Criem todas as regras, cada um tem que saber o que o outro vai fazer. Se acontecer determinada situação, o pai tem que saber que o filho vai agir dessa forma, até para quando as coisas melhorarem, ele poder ir lá cuidar do filho ou resgatá-lo. E todos têm que ter cópia de tudo. E nem que imprimam em letras pequenas, coloca dentro das carteiras, junto com pequenos mapas, isso vai fazer uma diferença enorme. Anotem os telefones das pessoas. Nós temos muito hábito de pegar e tudo está no celular. Nós não conhecemos mais telefone de ninguém. Salvamos o celular e já era. Anotem os números. Anotem os números de emergência. Coloca tudo na carteira. Isso é extremamente importante para os momentos que você está na rua, você ter como se proteger. Outra coisa extremamente importante, mantenham pelo menos meio tanque de gasolina. Sempre, no mínimo, meio tanque. Ainda com a gasolina subindo do jeito que está, vocês vão fazer até economia de combustível. Mas mantenham meio tanque de gasolina. Nessas emergências, vocês não vão conseguir abastecer. E nossa lei proíbe de vocês andarem com um galão dentro do carro. Então, mantenham meio tanque de gasolina. Uma outra coisa importante, vocês podem manter kits à distância. No Japão, é muito comum cada ser humano lá andar com kit onde tem uma lanterna, onde tem um apito, por causa dos desmoronamentos, tá ok? E outras coisas mais, já é tipo assim, um kit obrigatório, que todas as empresas incentivam seus funcionários a já carregar contigo nas questões de emergência. Eles fazem treinamento de como agir no caso de emergência. No Brasil, quase não existe isso. Quem tem carro, deixa a bolsa com o kit de emergência dentro do carro. Inclusive com roupas de frio extremo. Extremamente importante. Um kit de primeiros socorros simples, mas tentem aprender como utilizá-lo.
Coloquem em situações, mapa é fundamental. Deixem dentro do carro de vocês, deixem com água. Porque a água vai ser um item extremamente difícil de se conseguir nos momentos de catástrofe. Começou a ter o problema, captem água. Outra coisa importante, andem com dinheiro. Deixem dinheiro em casa. Eu sei que é complicado, né? A gente mal ganha para nós pagarmos as contas. Como é que eu vou deixar dinheiro? Deixem dinheiro em casa. Acontecer emergências, vocês não vão conseguir comprar nada com cartão. Se você tiver um mercadinho na esquina, acontece uma emergência dessa, com dinheiro você vai lá e compra, você vai pagar, eles vão receber. Isso se eles não fecharem rapidamente. Em Santa Catarina, quando houve aquele desastre, há alguns anos atrás, as barragens fecharam, Santa Catarina ficou sem conseguir ter acesso às rodovias. Todos os supermercados foram saqueados. Todos. Agora vamos falar sobre o ser humano, não vamos tão longe. Teve uma cidade, acho que se não me engano, Espírito Santo, que a polícia fez greve. As pessoas assaltaram os comércios. Gente, olha como é o ser humano. O ser humano viu uma oportunidade de impunidade e se transformou num ladrão. Agora imagina essa situação numa situação de emergência. Vocês acham que vai ser diferente? Em Santa Catarina, as pessoas saquearam os mercados com medo de não conseguir ter alimento. Agora você acha que teu vizinho vai ceder água para você no momento de necessidade? E ainda sugiro, tentem ter formas de captação de água, principalmente água da chuva. Porque quando as crises, nós vamos ter várias, elas começarem a se prolongar, água vai ser algo difícil de se conseguir. Outra coisa, nós somos acostumados a ter alimentos por no máximo uma semana, 15 dias. Gente, tenho alimentos para no mínimo 2 meses. Ah, mas eu não vou comprar porque o alimento não está subindo tanto, é só chegar no mercado, eu tenho. Mudem essa concepção. Tenho alimentos para no mínimo 2 meses. E, infelizmente, ainda quando as pessoas chegarem para vocês desesperadas nessas situações, vocês vão ter que negar o alimento. Ah, é injusto fazer isso? Não, vocês se prepararam, é um mérito de vocês. Vai ser complicado, mas nós temos que ser realistas, porque se você começa a espalhar o alimento que você tem, daqui a pouco você não tem alimento. Daqui a pouco é você que vai passar necessidade. E se você bater na porta das pessoas que você deu, não espere que eles vão te dar alimento. Porque eles também não vão ter. Então, tenham alimentos para pelo menos 2 meses, sempre um gás a mais. O gás está subindo muito, vocês vão fazer até economia fazendo esse tipo de situação. Mas tentem manter pelo menos um bujão de gás a mais. Porque as crises, elas já vão acontecer, é natural. Então essas preparações, elas não são só para setembro. Essas preparações são para a vida. E outra coisa importante, os kits de emergência, vocês podem manter um kit no trabalho, vocês podem manter um kit no carro, vocês podem manter o kit na casa de vocês, e vocês podem manter kits, inclusive enterrados, em pontos estratégicos. Pega um tubo de PVC bem grande, pega um lugar, tiver um vazio, enterre aos pés de uma árvore, que ninguém veja. Coloca também o kit lá dentro. Dicas tão simples e tão importantes que vão salvar a vida de muita gente. Mas nós damos a oportunidade para vocês se cuidarem. Nós estamos aqui para ajudar, mas não para carregar ninguém nas costas. Cada um gostaria muito, mas não posso. Não tenho condições disso, ninguém tem. Nós estamos aqui para alertar sobre situações que nós pesquisamos, que nós estudamos, que nós vamos
cada vez mais confirmando as previsões que nós tivemos, inclusive mais rápido até do que nós imaginávamos. Porque pensem, gente, quando estourar os problemas, como aconteceu recentemente, no dia 17, o celular não funcionava. Todas as operadoras não funcionavam, porque os satélites estavam todos lotados de interferência eletromagnética. Lembra que o Obama falou para se preparar? Então, cada um tenha já a forma de sobreviver nesses momentos tão sérios que todos nós vamos passar. Lembre-se, os mapas. Lembre-se, converse com seus familiares, como agir. Se eu estiver no lugar tal, qual a atitude que eu vou tomar? Reúna a sua família. Inclusive, a Superdefesa Civil Americana, a FEMA, eles têm vídeos institucionais incentivando as pessoas. Até tem um vídeo, que tem, só que está tudo em inglês, né? Que é assim, é um dia normal, é dividido em 2. Aí um dia normal, a pessoa está vivendo a vida dela, não está acontecendo nada. Aí no outro dia, vem um tornado e acaba com a vida da pessoa. Ela não sabia para onde ir, não estava preparado. Ele falou assim, isso pode acontecer a qualquer dia. Essa é a mensagem que eles passam. Então, preparem-se. Vamos nos prevenir para que nada de mal aconteça. Vamos prevenir para o pior, torcendo para o melhor. Mas vamos ser realistas. Isso é só o começo. Inclusive, questão de climas extremos. Mas pode falar, Dom. O Micael Atalaia, ele falou uma coisa muito interessante aqui, uma citação bíblica, inclusive, em Provérbios, capítulo 22, versículo 3 a versículo 30, que ele coloca aqui, que diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Provérbios 22. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. Era isso aí. Muito, muito legal começar a usar isso como frase de vida, porque é a verdade. Nós estamos aqui, na verdade, todos com o objetivo de tentar alertar vocês com dicas simples. Claro, nós vamos passar material mais detalhado para vocês depois da edição do vídeo. Espero que uma semana a gente já consiga lançar. Exatamente por quê? Porque a ideia é reforçar o que pode ser feito de uma maneira bem preventiva. Tá? O orar e vigiai, vigiai. Nós estamos falando um pouquinho mais das questões bíblicas, assim, só porque nós temos uma introdução que utilizou a questão de Apocalipse, então é importante vocês terem essa visão ampla de tudo que a gente faz, sem convicções religiosas, mas aproveitando os ganchos, né, porque a história nos ensina, e a Bíblia também é um livro histórico, entendeu? Então, é importante, assim, tudo que a gente está passando, cada um faz a sua parte. Tá? Inclusive, a questão extremamente importante é rotas de fuga para quem mora nos litorais. Qual é a montanha mais perto? Qual é o pico mais perto? Que caminho que eu faço? Essas coisas, elas são muito relevantes à sobrevivência. Inclusive, uma coisa que nós vamos começar a abordar agora, que é extremamente importante, são os climas extremos. Quando chegar em setembro, ou nós vamos ter um calor muito grande, ou um frio muito grande. Que acompanha o nosso trabalho sabe que nós estamos entrando numa mini era do gelo, e eu explico por que ainda estamos quentes, só que o mar cada vez mais está congelando. A temperatura do planeta é o mar. E o mar está tendo 2 sérios problemas, as inclinações do eixo da Terra, que está diferente, e segundo, nós temos vulcão ativo na Antártida, e tinha no Ártico, mas o do Ártico parou de estar em erupção. O da Antártica ainda está em erupção, aonde ele está fazendo que a água doce, tá? Inclusive, recentemente, um iceberg gigantesco se soltou,
tá? Ele vai estar derretendo. A água doce misturada com a água salgada está diminuindo a salinidade do mar. O que acontece com isso? O mar não vai segurar o calor. E nós sabemos, que nós acompanhamos, o Sol, ele está frio. Nós estamos entrando também no mínimo de Maunder. E todo setembro, comecei a falar no começo dessa nossa conversa, em setembro de todos os anos, o NOAS, ele faz o acompanhamento do Sol, e todo setembro, mês de setembro, o Sol ele tem uma queda muito acentuada na produção do calor, vamos dizer assim, né? Que atinge a Terra. As bolas de plasma, assim, os tubos não estão ativos. E em setembro é o pior momento. Inclusive a NASA lançou no site dela, está lá oficialmente também, vai estar à disposição para vocês, que em 2006 eles sabiam que nós entraríamos no mínimo de Maunder, que é um período que o Sol não tem atividade, que nós estávamos para entrar, nós já estamos entrando nesse período. Inclusive, ele fala que o ciclo de 11 anos, que é esse que nós estamos passando, que é assim, é o máximo, e sobe e desce em ciclos de 11 anos, o Sol. E já estão falando que esse é o pior de todos e que 2025 vai estar congelado. Tá ok? Então, o que acaba acontecendo? Eu vou querer passar algumas dicas para vocês sobre os extremos climáticos, falando principalmente do calor e do frio. Simples, só que a gente para e não se atém, porque não estamos acostumados. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do extremo de calor. O grande problema do calor é a umidade. Nós acabamos ficando sem umidade, porque o ar geralmente está seco. Nós temos, infelizmente, muitas trilhas químicas, as pessoas passam a ficar muito doentes por causa de respirar esse tipo de ar seco. Ok? A questão da umidade é extremamente importante. Coloquem bacias de água na casa toda. Debaixo das camas. Coloquem bacias. Espalhem água para tudo quanto é lugar. Quem puder ter chafariz, começa a ter chafariz. Isso eu estou falando de dicas simples. Não estou falando de comprar borrifador. Estou falando de coisas simples. Possam fazer sempre isso. No calor extremo também, peguem toalhas, molhem as toalhas, coloquem nas cabeceiras das camas. Coloca muito antes, deixa molhando, pingando mesmo. Tá? Pode até enferrujar algumas camas aí que são feitas de ferro, mas é melhor enferrujar um pouquinho e você ter uma qualidade de vida do que simplesmente pegar e ficar sofrendo por um mal-estar com uma dica tão simples que às vezes as pessoas não se prendem. Então, gente, coloquem toalhas molhadas. Você pode espalhar pano molhado pela casa inteira. Molha o pano, põe no chão, nos lugares onde as pessoas estão mais próximas. Porque quando vai evaporando aquela água, vai trazendo um grande conforto, vai umidificando o ambiente. Passa a ser uma coisa extremamente simples e extremamente saudável. Por que falar que tem que beber muita água? Isso aí todo mundo sabe que tem que ser feito. Mas uma dica tão simples ajuda tanto a sobreviver nesse momento. Outra coisa, gente, vocês colocam um ventilador. Eu sei que eu já passei por isso, eu morei em Santos, lugar muito quente. E às vezes a gente faz algumas bobagens, por até ignorância da nossa parte. Pega o ventilador, coloca com a porta aberta, coloca o ventilador na porta, jogando o ar para dentro. Naquela ilusão de assim, vamos pegar o ar fresco e vamos refrescar a casa. É o maior erro que a gente pode fazer. Porque o ar está quente lá fora. Quando você pega e coloca ali, você está puxando o ar quente para dentro da sua casa. Isso é uma coisa terrível. Eu já cometi esse erro. Então coloca na outra extremidade para o ar jogar para fora para poder você ter uma circulação de ar. Uma outra dica muito legal é pinte o telhado da sua casa de branco. Porque o branco, ele passa a refletir a luz, a intensidade, e voltar. Então você consegue controlar um pouco a temperatura do calor. Então aquele calor extremo que vem,
você pega, consegue bater e voltar um pouco daquele calor e mantém o ambiente mais tranquilo. Uma outra coisa muito bacana é coloque o telhado de vocês com isopor. Compre isopor e coloque em todo o forro. O isopor ele vai segurar tanto o calor quanto o frio. Se quiser, coloca dentro de saco de lixo. Coloca em cima da casa. Isso segura muito a temperatura. Vocês vão perceber o quanto vai amenizar a situação. Às vezes fala o seguinte, abre todas as portas e todas as janelas para circular o ar. Às vezes o ar de fora é tão quente que você faz isso, a sua casa, por natureza, ela é um ambiente mais fresco. Você abre as janelas, o calor entra para dentro da casa. Então, às vezes, vale muito mais a pena você cortar um pouco disso, da temperatura externa, para que a temperatura interna possa ter um ambiente muito mais agradável. São dicas simples, são dicas que podem alterar muita coisa na vida de vocês. E quem está assistindo também, por favor, mandem mais dicas. Nossa ideia é fazer um manual com essas dicas e passar para vocês, que são dicas para quem morou em lugares quentes, a gente conhece um pouquinho mais. Dom, quer acrescentar mais alguma coisa sobre o calor? Mais alguma sugestão, alguma técnica sobre o calor? Eu morei lá em Brasília, e lá é o pior é o pior clima que se possa imaginar. Lá dizem que lá é o segundo lugar mais seco do mundo, só perde para a Antártida. Um colega meu, que ele já foi, já visitou tanto o deserto Atacama, como também o deserto do Saara. Diz que lá em Brasília é mais seco do que o deserto de Atacama, e muito mais seco do que o deserto do Saara. Então, eu sei o que é esse clima quente e seco. Nós sofremos muito isso lá em Brasília. Até hoje sofro as consequências disso. Então, essas dicas que o Luiz fala sobre colocar panos úmidos na sua cama, no espelho da sua cama, bacias com água, vasilhas com água espalhadas pela sua casa. Isso eu e minha esposa, nós fizemos muito isso lá em Brasília. Entende? Isso é uma dica muito boa. Muito boa. O fato é que nós estamos vivendo momentos de climas extremos, não só no Brasil, como no mundo. O Brasil, nós temos um problema. O problema do Brasil é que nós só agimos depois quando as coisas acontecem. Enquanto está acontecendo lá fora, no mundo, então não está acontecendo comigo, então deixe quieto. Enquanto está acontecendo lá no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, não está acontecendo comigo, então está tudo bem. Depois, quando acontece na nossa casa, aí que nós passamos a agir. Esse é o nosso problema. Como o Micael aqui falou, Micael Atalaia, né, colocou esse versículo bíblico, né, lá em Provérbios, capítulo 22. O prudente percebe o perigo, ele vê o perigo acontecendo, ainda vai acontecer, percebe que está acontecendo em tal lugar, certo? Então ele busca refúgio. Cadê o versículo? Eu até anotei. Percebe o perigo e busca refúgio. Ele já se prepara. O incauto, né, o tolo, não está nem aí. E acaba sofrendo as consequências. Então é bom nós vermos essa dica, não somente o que nós falamos aqui, mas passamos a pesquisar sobre o assunto. A pesquisar sobre kits de emergência. A pesquisar sobre... A internet está cheia disso. Sobre como agir em questão de climas extremos. Muito quente,
muito frio, muito seco. Então, nós devemos sermos pessoas prudentes, nesse sentido. Sermos prudentes. Não sermos incautos, mas sábios. Então, é só reforçar, Luiz, o que você acabou de falar, essas dicas que você falou. E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje